Cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal. Ativa o sininho, deixa abaixo seu comentário, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Querido, nós vamos estudar a lição desse primeiro trimestre, que fala o seguinte assunto: o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar a lição 6, que será abordada dia 7 de fevereiro de 2021. O seguinte assunto: santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Então, nós vamos falar sobre a santificação, né? O que significa santificação? Ser separado, né, do mundo. Então, aqui fala, textual, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A verdade prática diz o seguinte: santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Então nós sabemos que a santificação, né, aqui está explicando que quando o homem se arrepende, né, larga o pecado, né, tem um novo nascimento, né. Então já o Espírito, né, está na vida dele, né, e ele é santo. Então algumas coisas, né, não acontece instantaneamente, né, é progressivo, né. Então nós sabemos que a santificação ele é um processo. A leitura bíblica em classe está em 1 Pedro, de 1 ao 13 ao 23. Nós não vamos ler por causa do tempo. O objetivo geral fala o seguinte: mostrar quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Aqui está aportando 3 pontos. Apresentar a santificação no Antigo Testamento. Segundo ponto, explicar a santificação no Novo Testamento. Terceiro ponto, aplicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. Então, nós vamos abrir aqui em 1 Tessalonicenses 5 e 23. Você que tem a Bíblia em casa, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5 e 23. Fala o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está falando santificar, né, o espírito, a alma e o corpo. Então deve ser santificado por completo, né? E nós vemos, queridos, que o homem ele é composto por 3 partes, né? Espírito, alma e corpo. Nós sabemos que todo o ser humano tem um espírito humano, né? Então nós vemos aqui que lá em Gênesis 2 e 7, vamos ler aqui Gênesis 2 e 7. Fala o seguinte: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós vemos aqui que o Senhor soprou naquele boneco que estava sem vida, soprou, né, o espírito, né, que significa pneuma, né, o espírito humano, né, e fez o que? Alma vivente. Então o homem é composto por 3 partes: espírito, alma e corpo, né? E nós vemos que ser santificado não só, né, o espírito, também a alma e o corpo. Sabemos que o pecado começa na alma, né? Nós sabemos que a alma ela é a sede das emoções e dos sentimentos, né? E aqui o apóstolo aos Tessalonicenses falando, né? Seja santificado em tudo, né? O espírito, a alma, né, e o corpo. Então, amados queridos irmãos, nós sabemos que o cristão ele é separado do mundo, né? Então o cristão deve viver em santidade, né? Estar separado das coisas que não agradam a Deus. Então aqui fala, o tema da santificação, infelizmente, muitas vezes é desenvolvido numa perspectiva negativa e perde-se a glória e a beleza que o assunto reflete.
é preciso enfatizar que a vida de santidade está amparada na glória de Deus. O Deus Santo nos separou, nos tomou para Ele. Não há outra opção, não podemos dividir sua glória, pois Ele não dá a outrem. Assim, a santidade é a capacidade de viver na terra, de modo que não teça o nosso Deus. Quem experimenta verdadeiramente o novo nascimento, não se contenta de viver de maneira menos elevada do que preconceito santo evangelho. Então, nós vemos aqui que a santificação, né, ela é um processo, né? Nós vemos aqui, na verdade prática, falando, né, que é um processo progressivo, né? Então, o cristão, todo momento, tem que mudar a sua posição, né? A Bíblia fala que, nós vamos ler aqui, Apocalipse 15, 4. Abra sua Bíblia, Apocalipse 15, 4. Fala o seguinte: quem não temerá o Senhor, não te magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então nós sabemos que nosso Deus, ele é santo, né? Nós vemos que ele tem todo o poder, né? Toda a majestade, aleluias. E nós vemos que pela sua natureza, né, ele tem todo o poder, né, toda a sua essência. E nós vemos aqui fala, Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita e inagualável. Então, ela é infinita, ela não tem fim, né? E nós vemos, ele é santo em si mesmo, e a sua essência e sua natureza. Então, nós vemos que nosso Deus, ele é todo santo, né? Então, aqui nós vemos que devemos ser igual a Cristo, né? A Bíblia fala o seguinte: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós devemos ter o caráter de Cristo, né? Aqui fala, sua vontade, que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar, então, o que é santo e a necessidade de ter uma vida santa. Então, nós sabemos que a santificação é ser separado do mundo, né? Ter, né, uma nova vida, né? Nós vemos lá em João 3, sobre a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Abre sua Bíblia, João 3. Aqui fala, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Verso 6 fala o seguinte: Jesus respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, nós vemos que Jesus esteve com Nicodemos à noite, né? E nós vemos que Jesus falou com ele, se não nascer da água, né, do Espírito, não pode ver o reino de Deus, né? Então, o homem precisa nascer de novo, né? Então, nós sabemos que através da regeneração, né, o homem ele é transformado. Então, nós devemos, todo momento, mudar a nossa vida espiritualmente, né? Aquilo que nós falamos coisa errada, não falamos mais, né? Se mentimos, não mentimos mais, né? Então, nós devemos ter uma vida santificada, né? E aqui fala, é preciso ter uma vida santa e estar comprometida com a ética do Espírito, né? Então, aqui fala, o que é ética? A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grego, ethos, é hábito, costume. Então, queridos amados irmãos, então, nós vemos que a ética, né, é a conduta do crente, né? É o comportamento cristão. Então, nós vemos que a Bíblia diz, né? Seguir a paz com todos, né? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então devemos ter paz com todos, né? A Bíblia diz, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, né? O primeiro mandamento. O segundo mandamento fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, nós vemos que aqui o Espírito, né?
nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Nós somos a morada do Espírito. Então, nós vemos aqui, é preciso ter uma vida santa, né? Então, precisamos ser luz nas trevas, né? Mateus, abre a sua Bíblia em Mateus, nós vamos estudar um pouquinho a Bíblia. Você que tem a Bíblia Sagrada em casa, vamos estudar a palavra de Deus, amém? Mateus 5, verso 13 e 14 fala o seguinte: vós sois o sol da terra, e o sol vos ímpido, com que há de sagar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade ficada sobre o monte. Então, nós vemos aqui que nós devemos ser luz, né, no meio das trevas. Nós devemos dar testemunho, né? Nós devemos dar fruto, né? A Bíblia diz, em João 15, né? Jesus falando, eu sou o videiro, né? Vós é as varas, né? Então, nós sabemos que nós devemos dar fruto, né? Dar um bom testemunho como um bom cristão, né? Então, queridos, aqui é uma doutrina bíblica, né, sobre a santificação, né? E nós vemos aqui o primeiro ponto, fala o seguinte: a santificação no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa da sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade do seu povo, porque ele é santo. Os antigos hebreus levaram a santidade a sério. Então, nós vemos na Antiga Aliança, né, quando Moisés, né, o Senhor falou com Moisés, falou para Faraó tirar o povo do Egito, né, que o povo de Israel estava escravo ali, né, e Deus usou o profeta Moisés para falar com Faraó, para tirar o povo do Egito, né, e nós vemos que o povo, né, de Israel ficou 40 anos peregrinando no deserto, né, e nós vemos que Deus estabeleceu para Moisés, mostrou para Moisés, né, o tabernáculo, como seria a construção do tabernáculo, né? E nós vemos que ali tinham os utensílios, né, que é a Arca da Aliança, né? Significa a presença de Deus, né? Então, queridos, nós vemos que era os sacerdotes, o sumo sacerdote, né, que podia entrar ali no tabernáculo, né? E nós vemos que o sacerdote tinha a função de sacrificar, né, ali no altar do holocausto, né? E o sumo sacerdote sacrificar no lugar santíssimo, né, uma vez por ano. E nós vemos que os hebreus, né, eles seguiram, né, a santidade, né, a qual o Senhor determinou, né? Então, nós vemos que a santificação, né, ela continua, né? Então, nós vemos aqui, os antigos hebreus levaram a cidade a sério. A santificação, primeiro ponto subtópico primeiro. A ideia predominante de santificação ou santidade. Então, santificação ou santidade é o mesmo sentido, né? Quer dizer, né, perdão, santificação e consagração, né? Nós vemos aqui no Antigo Testamento de separação tanto de pessoas como de lugares, coisas para o serviço sagrado, separar daquilo que é comum ou imundo. Então, amados queridos, nós vemos que na Antiga Aliança era tudo consagrado ao Senhor, né? Tudo santificado, né? Então, nós vemos aqui que era separado para adoração ao nosso Deus, né? Nós vemos que os sacerdotes, eles adoravam, né, ali no lugar santo, né? Nós vemos aqui fala que era um lugar de serviço de sagrado, né? Então, nós vemos aqui, separar daquilo que é comum ou imundo, para ver a diferença entre o santo e o profano, entre o mundo e o limpo. Então, o profano é aquele que não acredita, né? Não usa como, né, para adoração, né? Então, nós vemos que Deus fez a separação do limpo e do imundo, né? E nós vemos aqui em Levítico 10:10, vamos ler aqui.
Levítico 10:10 fala o seguinte: para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o mundo e o limpo. Então o Senhor fez separação, né, entre o santo e o profano, né? Então aqui fala, o profano é alguém que se mostra indiferente no diz que respeito ao sagrado, né? Então nós vemos que o Senhor fez a separação, né? Então não é qualquer pessoa que podia entrar no tabernáculo, né? Era só o sacerdote, o sumo sacerdote, né? Aqui falou o verbo hebraico kadash, ser santo é ser santificado. Santificar, ser posto à parte. É o mais usado no Antigo Testamento. Aparece 830 vezes, incluindo os demais derivados. E cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus e consagrar. 1 Samuel 7:1. Vamos ler aqui 1 Samuel 7:1. Fala o seguinte: então vieram os homens de Quiterat e levaram a arca do Senhor, e trouxeram a casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para guardar-se a casa do Senhor. Então, nós vemos que consagração e santificação é o mesmo sentido, né? Então, nós vemos que, aqui fala, o termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Então, meus amados queridos irmãos, quando nós usamos na casa do Senhor como um microfone, né, para louvar o Senhor, é só para louvar o Senhor, não é usado para outras coisas, né, para carnaval, né, coisas que não agradam a Deus, né, porque aquele instrumento ali, né, aquele microfone, ele está consagrado ao Senhor, né, como instrumento também de cordas, né, como uma guitarra, né, ela é consagrada para o Senhor, para a obra do Senhor, não é usada para outras coisas, né? E nós vemos que, então, o consagrar, né, é dedicar, né, para a obra do Senhor, né? Então, nós vemos aqui a consagração e a santificação são termos distintos. Então, eles são, né, da mesma linhagem, né, do mesmo. Aqui fala, não pode significar a mesma coisa dependendo do contexto. Que faça, veste Arão para santificá-lo. Êxodo 28:3. E fala, falarás também a todos que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que faça, veste Arão para santificá-lo, para que administre o ofício sacerdotal. Então, Deus escolheu Arão e seu auxílio para sacerdote. Então, sacerdotes era a função de se fazer sacrifícios, né? Então, o Senhor consagrou Arão, né? E seus filhos, né? Para a função de sacerdote, né? Aqui fala o verbo hebraico consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. Então, amados, que ser santo é ser separados, né? Então, nós não somos vivemos neste mundo, né? Mas não somos deste mundo, né? Então, o cristão deve separar do pecado, né? E ter uma dedicação a Deus, né? Nós vemos que ser santo, né? É um tempo progressivo, né? É um processo, né? E nós vemos aqui ou que façam veste Arão, o verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. Traz dizendo justo e necessário para os sacerdotes levitas. Êxodo 30:30. E para o tabernáculo, com os seus utensílios, pois baseio na santidade de um Deus santo, santo, santo é o Senhor. Isaías 6:3. Vamos ler aqui, Isaías 6:3.
Isaías 6:3 fala o seguinte: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então nós vemos que Isaías foi escolhido e consagrado para profeta, né? Então ele foi santificado ali, escolhido. E aqui fala nos estudos: Santo, Santo é o Senhor. A principal característica de Deus revela a Isaías a sua santidade, que significa sua pureza de caráter, sua pureza do pecado e repulsa a tudo que é mal. Então nós vemos, amados queridos irmãos, que nós devemos ter o caráter de Cristo, né? Nós devemos ser, né, igual a Cristo, né? Então nós sabemos que aqui no princípio fala que nosso Deus, ele tem toda a essência e a sua essência é poderosa e a sua natureza, né? E nós vemos aqui, amados, queridos irmãos, que aqui fala, né, que Isaías, né, falando aqui, ó, serafins estavam diante dele, cada um tinha 6 águias, cada um cobria o seu rosto e 2 cobriam os pés. Então nós vemos aqui, eram os serafins, né? Então, nós vemos aqui que aqui era a Arca da Aliança, né? Nós vemos que no tabernáculo, né? Nós já estudamos nos trimestres passados sobre o tabernáculo, né? Nós vemos cada peça, né? A peça da entrada, né? Do tabernáculo, né? O altar dos holocaustos, a bacia de bronze, né? Onde que o sacerdote lavava, né, as suas mãos, né? Tinha que limpar, né? Tinha que entrar puro, né? Ali no lugar, né? Lugar santo, né? Que é o sacerdote, né? O sumo sacerdote também tinha que lavar ali na bacia de bronze, né? Para santificar para o povo, né? Da nação inteira de Israel, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que todos os utensílios foram consagrados ao Senhor, né? Tanto como a Arca da Aliança, né? Nós vemos tudo ali, a mesa da preposição, né? Nós vemos também, né? A bacia de... Então, tudo foi consagrado ao Senhor, né? Então, amados queridos, tudo que é para o templo do Senhor, para a casa do Senhor, deve ser consagrado, né? Você consagra, né? Um exemplo. Você consagra um teclado, né? Para louvar o Senhor, né? Então, aquele teclado é só para louvar o Senhor. Não é para outras coisas que não agrada a Deus, né? Festas pagãs, né? Então, o que são festas pagãs? São festas, né? Adorando outros deuses, né? Então, nós vemos que aqui fala que Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, amados queridos irmãos, o Senhor, ele é santo, né? Então, nós sabemos que o Senhor também quer que nós sejamos santos, né? Sabemos que nós, né? Nós não somos santos, não somos pecadores, né? Mas o Senhor quer que nós temos a santidade, né? Santificamos a nossa vida, né? Aqui o terceiro ponto vai falar sobre a purificação. O termo taor, puro, limpo, derivado do verbo taer, ser limpo, puro, kadosh, santo dos verbos, kadash, pertence ao mesmo campo semático. Ambos se aplicam à santidade de Deus, como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda a sorte de pecado e idolatria. O termo grego equivalente a teer na Septuaginta. Então, Septuaginta é 70, né? Tornar-se limpo, limpar, purificar, kadash, santificar, consagrar. O adjetivo ad, santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento, como kadash, kadosh, kadogé. Então, essas palavras são as palavras hebraicas, né? Em outras, são termos frequentes e importantes do Novo Testamento.
aqui fala, o Antigo Testamento mostra que a santidade de Deus se originou nele mesmo, e a plenitude gloriosa da sua excelência moral. Então, nós vemos que o Senhor, né, todo mundo estava ali com o povo de Israel, né? Nós vemos que o templo, né, foi consagrado ao nosso Deus, né? Então, nós vemos aqui no segundo ponto, fala o seguinte, a santificação, agora nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Nós falamos no Antigo, agora nós vamos falar no Novo Testamento. Santificação, santidade, cognato são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento. E traz o mesmo conceito. A nova aliança, santificação, é a semelhança do caráter de Cristo, o efeito real. Então, nós sabemos que nós somos santificados, né, pela palavra, né? Somos santificados pelo sangue de Cristo, né? Nós sabemos que Jesus ele morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue, né? Então, nós somos santificados, né, através do sangue de Cristo, né? Então, a Bíblia diz, né, sejam meus imitadores como sou de Cristo, né? Então, queridos, nós devemos ser santificados, né? Sempre mudando a nossa vida espiritual, né? Tá sempre agradando ao Espírito Santo, né? Nós sabemos, aqui fala, né, os frutos do Espírito, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre os frutos do Espírito, né? A caridade, né, que é o amor, né? Que é ágape, né? Ter ligado também o amor, o gozo, né, que é a alegria, né? A paz, né? É aquela paz espiritual, né? Que nós aquietamos nosso coração, confiamos em Deus, né? A longanimidade, a paciência, né? O amor de esperar, né? Que maravilha, né? A longanimidade, a perseverança, né? A paciência, né? O fruto também do amor, né? Tudo é ligado ao amor. Nós sabemos que Jesus Cristo ele é a videira, né? Ele é o único, né? É a única fonte, né? O único fruto, né? E nós somos as varas, né? E aqui fala a longanimidade, a perseverança, o amor, né? A paciência, a benignidade, né? De não magoar ninguém, né? A bondade, a fé, né? Uma fé sobrenatural, né? A fé de esperar, né? A mansidão, né? Ser honesto, né? Perdão, queridos, ser humilde, né? Ser mansidão, ser humilde, né? Submeter, né? Ser obediente, né? Temperança, né? Controle, domínio aos desejos das paixões ilícitas. Então, tudo isso é o fruto, né? Então, queridos, nós, né, devemos ter o fruto do Espírito Santo em nossa vida, né? Então, nós vemos aqui que a santificação, né, é o caráter de Cristo em nossa vida, né? Então, devemos santificar o nosso interior e o nosso exterior, né? Então, muitas pessoas falam que o Senhor quer só o coração, né? Então, querido, não é isso, né? O Senhor quer por completo a nossa vida espiritual. Ele quer o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, né? Que sejamos, né, irrepreensíveis, sejamos, né, aleluias, mudados espiritualmente, né? Ser um crente espiritual, não um crente mundano, né? Mas um crente, aleluias, que sempre está obedecendo à palavra do Senhor, aleluias. E nós vemos aqui as qualidades que o cristão deve ter, né? O fruto, né? Nós vemos que o fruto está no singular, né? Mas nós vemos que é um único fruto, né? E tem vários gomos, né? Dentro daquele fruto, né? Que são novas qualidades do homem espiritual. Então devemos ter essas qualidades em nossa vida no interior. Então, no exterior, né? Nós devemos ser humildes, né? Devemos também, né?
amar uns aos outros, né? Então, querido, tudo isso devemos ter, né, no nosso interior e no nosso exterior, né? Então, nós vemos aqui que a santificação então, aqui fala, uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito que os antes estava escrito no Antigo, e isso diz a respeito também da obra salvífica do Deus Trino. Então, quando fala Deus Trino, é um Deus único, né? Nós sabemos que não existe três deuses, existe um só Deus, né? Manifesto em três pessoas, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A função do Espírito Santo é dar os dons, né? Cada um como ele quer, a sua vontade, né? Então, cada um tem uma função. O Pai tem uma função, o Filho tem uma função. Mas eles trabalham juntos, unidos, né? E nós vemos aqui, a fé cristã confessa a existência de um único Deus, que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder. Ó, eles iguais em poder, glória e majestade, né? Então, queridos, eles trabalham em um só, né? Em uma só unidade, né? Não é um melhor que o outro. O Pai não é melhor que o Filho, nem o Filho melhor que o Espírito Santo, né? Todos trabalham juntos, né? Iguais, né? Então, aqui fala, o atributo divino é realizado pela unidade na Trindade. Nós já falamos sobre isso, né? Sobre a Trindade, né? O que é Trindade, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Nós sabemos que não existe a palavra Trindade na Bíblia, né? Mas pelo contexto bíblico nós entendemos, né? Como aquele versículo fala, façamos um homem a nossa imagem e semelhança, né? Façamos, está no plural, né? Então, mais uma pessoa, né? Então, ali está mostrando a Trindade, né? A manifestação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a criação, né? Da formação do homem, né? Então, nós vemos aqui, lemos aqui a referência bíblica, né? 1 Tessalonicenses 5, 23, expliquei para os irmãos aí, né? Que o homem, ele é tricotômico, né? Então, Deus quer o homem seja santificado em tudo, né? Aqui fala sobre a natureza da santificação. Não há Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diretamente da realidade do sistema mosaico. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isso quando o pecador recebe a salvação de Jesus pela fé. Então, queridos, quando o homem, né, se arrepende dos pecados, aceita Jesus, arrepende, né, de verdade, né? Então tem, né, aqui fala, né, que tem o Espírito, né,